Então, pessoal, boa noite. Estamos aqui em mais uma palestra promovida pela FARGS, Associação dos Farmacêuticos do Rio Grande do Sul. Nós, aqui representadas, eu e a Lúcia Munareto, somos do Departamento de Práticas Integrativas e Complementares da associação, e temos a honra de hoje estar recebendo a nossa querida Carla Olandino, farmacêutica ilustre, né, que sempre topa as nossas aventuras aí quando a gente convida ela sempre é parceira, e a gente gosta muito desse assunto, né? Ela deve estar até enjoada da gente pedir para ela falar sobre Vis com álbum, porque inclusive tem pessoas aqui, né, Gisele, que já fizeram uso com muito sucesso, né? E que estão sempre presentes, se atualizando. E eu acho que mesmo que a gente não passe por isso assim mais perto, a gente tem a obrigação de saber para poder indicar para os pacientes, para os conhecidos, né? Para poder dizer que existe esse recurso terapêutico e que tem muito bons resultados e muitos artigos publicados que muitos profissionais de saúde não vão lá olhar nas plataformas e pesquisar, até porque às vezes nem sabe que existe, né? Então, eu vou falar bem rápido o currículo, senão a gente vai ficar meia hora, porque é muito grande. Quem é que disse aqui não estou conseguindo entrar? A Letícia, vê aí, dá uma espiada aí. Cadê a menina? Ah, tá aqui. Então, vou falar bem por cima. Professora Carla Olandino, da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, é coordenadora do Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento de PICS, o Lab PICS da Faculdade de Farmácia da UFRJ. Ela é formada por essa instituição em 1992, tem mestrado em Biofísica e doutorado em Ciências pelo Instituto de Biofísica Carlos Chagas, especialista em homeopatia. Ela é membro titular do Instituto Hahnemanniano do Brasil e da Liga Medicorum Homeopática Internationalis. É vice-presidente do Grupo Internacional de Pesquisa em Infinitesimais desde 2013. Ela é membro do CABCIM, o Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa. Ela é professora do FRJ, coordenadora dos laboratórios multidisciplinar de ciências farmacêuticas e de pesquisa e desenvolvimento em PICS. Ela é muita coisa, ela também é diretora de Relações Internacionais, desculpa, tá? Não é pouca coisa. Bom, mas o mais importante de tudo, ela faz parte da farmacopeia homeopática, né, na comissão, né, Carla? Também? Não sou mais, está desatualizado. Mas já foi. Mas já fui, eu fui. Mas o principal é que ela é nossa amiga. Isso Jana, é uma querida. Isso que é o mais importante, que ela é muito querida, que as pessoas amam, quem está aqui vai assistir, vai ver como ela é didática e como ela é que ela é uma das poucas profissionais aí no Brasil que se especializou nessa área e foi até para o exterior para fazer pós-doc, que ela disse que não ia fazer pós-doc, mas quando ela conheceu o Vis com álbum, ela não resistiu e foi estudar, e é PhD, e é tudo de bom. E ela vai trazer um pouquinho para a gente aqui nessa palestra. Seja bem-vinda, Carla, e obrigada por aceitar nosso convite. Muito obrigada, minha amiga. Obrigada por esse convite. Eu sempre topo mesmo. Primeiro, que eu adoro estar pertinho de vocês e poder compartilhar esses momentos com vocês. E segundo, porque eu amo falar sobre esse assunto, sobre o VISCO, né? O meu currículo não é isso tudo, não, já está bem desatualizado, já não sou mais membro da Farmacopeia desde 2023, eu tive que pedir baixa quando eu fui fazer essa nova missão acadêmica na Suíça, né, porque eu fiquei 1 ano e meio me dedicando a esse projeto, né, desde 2023, e também não sou mais vice-presidente do GIRI, deixei de ser depois de quase 12 anos, também esse ano, em função dessas minhas atividades, né, que acabaram sendo além do que eu consegui manejar. Mas é isso que você falou, acho que o mais importante é essa parceria que a gente tem e o desejo da gente compartilhar esse conhecimento sobre o VISCOM, principalmente porque quando a gente compartilha esse conhecimento, a gente abre as possibilidades terapêuticas e a gente apresenta essa forma de tratar o paciente através da medicina integrativa.
E, de fato, o Viscom é uma das intervenções assim já bem estabelecidas dentro da medicina integrativa para a oncologia. Embora a visconterapia já tenha mais de 100 anos, as pesquisas básicas, né, o que a gente chama de pesquisa fundamental de laboratório, ela ainda está em franco desenvolvimento, principalmente porque a principal forma de uso do Viscom álbum é a forma injetável. E a gente sabe que ninguém gosta de tomar injeção, né? Quem disser que gosta está mentindo. E a gente prefere muito mais outras formas, né, de administração, como géis transdérmicos, como emplastros e outras, até mesmo supositórios, óvulos, outras formas da gente apresentar esse extrato que podem ser também bastante eficientes do ponto de vista terapêutico. E essa tem sido a nossa missão nesses últimos 8 anos, desde que a gente foi apresentado ao Viscom, e a gente, como farmacêutico, a gente tem sempre esse olhar, né, de inovativo sobre as formas de se administrar, porque as injeções com Viscom álbum, elas são muito caras, tanto do ponto de vista da produção, porque a gente sabe que os injetáveis, eles exigem boas práticas de manipulação, e essas práticas são super altas do ponto de vista do investimento, de sala limpa, e isso, obviamente, se repercute no custo final do medicamento. Então, hoje, a visconterapia, ela é para poucos. Eu diria que até mesmo na Europa, embora ela seja muito utilizada, não é qualquer paciente que tem acesso a esse tratamento, porque as ampolas são realmente muito caras. E aí, pensando nisso e pensando na gente como país de terceiro mundo, todas as nossas dificuldades financeiras e econômicas, a gente vem, então, tentando apresentar o Viscom através de outras formas de administração. E a gente consegue fazer isso baseado nas pesquisas que a gente consegue fazer nas nossas universidades, tanto aqui no Brasil quanto na Suíça. Então, esse projeto tem parceria com a Universidade de Basel, com a Universidade de Berna, com a Universidade de Neuchâtel, que são instituições suíças que possuem muitas facilities, muitos laboratórios e muita oportunidade para a gente estar desenvolvendo novas tecnologias. E a gente também não fica atrás, porque a gente também, na UFRJ, que é onde a gente leciona, a gente tem laboratórios também muito bem equipados do ponto de vista instrumental. Então, isso tem permitido a gente fazer parte dessas pesquisas em solo suíço e parte dessas pesquisas no Brasil. Isso tem sido muito bom do ponto de vista também da formação de recursos humanos, porque essa também é uma das missões da nossa carreira acadêmica, envolver alunos, envolver professores, oferecer oportunidade de intercâmbio de conhecimento, tanto no Brasil quanto na Suíça e vice-versa. Então, esse projeto tem toda essa roupagem, né? Ele procura, então, atender as questões relacionadas ao ensino, à formação de recursos humanos, mas ele também tem uma visão muito voltada para o paciente, o desejo da gente de contribuir nesse sentido e ver cada vez mais pessoas se beneficiando dessa terapia, porque o Viscom, ele é uma planta espetacular, ele é uma planta mágica, e quem conhece o Viscom é capaz de notar muito rapidamente os efeitos da terapêutica, não apenas no tratamento do câncer, mas a gente vai mostrar aqui também no tratamento da hipertensão, no tratamento de doenças articulares, na melhoria da qualidade de vida, na melhoria do sistema imunológico. Então, assim, é uma intervenção realmente muito interessante para a gente pensar em diferentes áreas. Mas aqui o foco da gente é o câncer, porque, de fato, o Viscom nasceu e cresceu pensando no tratamento do câncer, mas hoje em dia a gente pode pensar em outras formas também de tratamento. Então, aí, num próximo, Jana, passa para mim, por gentileza,
como eu disse para vocês, a viscoterapia faz parte dessa medicina integrativa. E hoje a medicina integrativa, ela contempla também a oncologia. E quando a gente pensa em utilizar intervenções dessa medicina integrativa, a gente pode entender que essas abordagens que a medicina integrativa faz, elas visam tratar não só do corpo e da doença propriamente dita, mas também da nossa mente, do nosso espírito, também do nosso quadro imunológico. E isso tudo, em consonância com um paciente oncológico, promove o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida desse paciente. E muitas vezes também melhora, inclusive, a aceitação durante a quimioterapia, diminui efeitos colaterais da quimioterapia, principalmente um efeito que é bem comum aos pacientes oncológicos, que é a fadiga. O paciente oncológico ele fica muito cansado, fica muito exaurido do ponto de vista físico e também mental e emocional. E o Viscum, ele tem essa capacidade de dar esse up também na competência imunológica do paciente, o que é muito bom, de uma maneira geral. Então, no próximo, a gente vê, a gente chama a atenção para isso, porque a medicina integrativa, ela não vem para substituir o tratamento convencional, né? Quando a gente pensa no câncer, eu tenho câncer, e então eu não vou fazer uso da rádio, da químio, não, a gente utiliza a rádio e a química, obviamente, né, devidamente orientado pelo profissional médico, mas a gente integra outras práticas a esse tratamento. E, em geral, quando a gente associa práticas, né, quando a gente associa intervenções, o resultado final disso, em geral, é melhor do que o resultado que a gente obtém com essas intervenções isoladamente. O que eu quero dizer com isso? Por vezes você está fazendo um tratamento oncológico, fazendo quimioterapia, e aí o paciente pergunta, eu posso fazer viscoterapia nessa fase ou não vale a pena? E a gente sempre diz, pode e deve, porque essa associação, ela não somente não atrapalha em nada o tratamento com o quimioterápico, mas ela, mais do que isso, ela promove esses outros aspectos que a gente comentou, né, sobre a melhoria do quadro imunológico, diminuição da fadiga e outros aspectos. Então, a gente já tem vários trabalhos na literatura falando que o uso do Viscum concomitantemente à rádio ou à quimioterapia é absolutamente benéfico e não tem nenhum tipo de efeito colateral. Mas, como a Jana disse logo no começo, muitos profissionais têm medo de fazer esse tipo de indicação porque desconhecem a viscoterapia. De fato, para você trabalhar com essa planta e com essa terapêutica, você precisa conhecer as bases dessa terapia, né? Então, esse conhecimento se adquire através de cursos de especialização, onde você, então, vai ser apresentado as formas como você pode utilizar essa intervenção. Então, só para a gente deixar isso bem claro, né, e tirar o medo que, porventura, a gente tenha com relação a isso, o receio do Viscum diminuir, por exemplo, o efeito de um quimioterápico, né? Isso é completamente descartado nesse caso, né? Então, no próximo, a gente vê, e a gente fala um pouco sobre outras intervenções que a gente pode utilizar com as práticas integrativas, né? Então, a viscoterapia é uma delas, e a gente vai dar foco aqui nela, exclusivamente, mas a gente sabe que tem muitas outras que também nos ajudam se estamos nessa situação do tratamento oncológico. Então, yoga, meditação, arte-terapia, e a viscoterapia, ela entra dentro de uma abordagem que é a medicina antroposófica, que é uma medicina natural, baseada também no uso de substâncias que estimulam o sistema imune, substâncias que não têm efeitos colaterais, mas ela não usa apenas o medicamento. Então, no caso da viscoterapia, a gente utiliza o Viscum como medicamento, mas a antroposofia faz uso de outras intervenções que também fazem parte do tratamento do paciente. Que intervenções são essas? A musicoterapia, a arte-terapia, a euritmia, que está dentro dessa
abordagem, né, com as artes também e o movimento, e o medicamento em si. O Viscum é um dos medicamentos que a gente pode utilizar dentro da oncologia. Mas a gente tem dentro das PICs outras possibilidades. E quem é essa planta que a gente está tanto falando, né? Esse Viscum album que a gente utiliza, ele basicamente é encontrado na Europa, e os primeiros, mas a gente tem primos próximos aqui no Brasil, né? E agora a gente até começou um projeto onde a gente está explorando também o Viscum da Amazônia, né? Então são dados que a gente pode apresentar para o ano que vem, quando eu já tiver essa pesquisa um pouquinho mais desenvolvida. Nesse momento a gente trabalha exclusivamente com Viscum europeu. Mas vejam, os primeiros relatos do uso do Viscum, eles vêm da era hipocrática, né? Antes de Cristo. E Hipócrates já recomendava o uso dessa planta para problemas de desordens menstruais, problemas no baço, e depois vieram outros estudos, como o de Celsus em Roma, para problemas de úlceras, infecções, dores. E aí, dando Enter, Jana, até o final, que a gente vai mostrando as outras formas de tratamento, né, e como isso foi evoluindo ao longo do tempo. E mais recentemente, então, o uso tradicional do Viscum na Europa é basicamente para câncer, principalmente as formas injetáveis, mas também há muitos relatos sobre o uso do Viscum no tratamento da hipertensão, e aí eu vou dizer a diferença. Quando usar o Viscum, que Viscum é esse que eu uso para tratar problemas cardiovasculares e hipertensivos, e que Viscum é esse que eu uso para tratar o câncer? Então, são formas de se preparar o Viscum diferente. Então, essa tradição do Viscum, ela já é muito antiga, ela é considerada pelos celtas, né, como uma planta sagrada, que tem poderes mágicos e terapêuticos, e existe uma tradição muito bacana do Viscum, né, para o casal que deseja ficar junto até morrer, até que a morte os separe, né? Então, diz a tradição que se você beijar o seu amado embaixo de um buche de Viscum álbum, você nunca se separa mais dele. Mas não que você não se separe, mesmo se o casamento estiver ruim, não. É que o casamento vai ser bom para sempre, o amor nunca vai acabar, porque ele tem esse poder de abençoar o casal, né? E essa tradição é muito interessante, porque ela na Europa, agora na época do Natal, o Viscum, ele dá uns frutinhos madurinhos, parecem umas pérolas, e toda a porta, todo beiral de porta, assim, na Europa, né? Todo é exagero, né? Mas muitos deles, as pessoas decoram, ao invés de você colocar a guirlanda, que a gente tem a tradição de colocar na nossa porta, eles colocam um buche de Viscum com esses berries. E a presença do Viscum na entrada da tua casa tem também por esse objetivo abençoar aquela casa, né? Então, como no Natal ele se torna muito popular, o Justin Bieber, numa das canções dele, ele toca só um pedacinho, não sei se vai tocar, Jana, mas se você apertar aí o vídeo, um pedacinho do clipe dele fala exatamente sobre o... Tá sem som, né? Sobre o Viscum. Tá sem som pra gente. Mas é um clipe que ele fala justamente esse trecho onde ele fala para a amada dele, né? Que ele está esperando por ela embaixo de uma árvore de Viscum e que ele espera, então, encontrá-la para compartilhar esse amor deles. Então, ele fala Mistletoe, que é o nome que se utiliza também para o Viscum. Então, o refrão da música repete várias vezes, Mistletoe, Mistletoe, eu estou te esperando aqui embaixo de um Mistletoe. Mas depois vocês podem pegar o clipe e ouvir melhor essa canção. Mas aí no próximo, isso é uma curiosidade, né, dessa magia que o Viscum carrega em si. Bom, esses projetos, então, que eu vou apresentar aqui para vocês, um overview do que tem sido feito desde 2016, né? Ele começa, então, com essa cooperação, inicialmente com a Society for Cancer Research, que tem como um dos diretores o Dr. Stefan Baumgartner,
que é um pesquisador muito conhecido na área de homeopatia e de antroposofia também. E o Stefan também é um dos, ou era, na verdade, não é mais, mas foi durante muitos anos um dos diretores dessa empresa farmacêutica suíça chamada Iscador AG, e ele é também o vice-diretor do Instituto de Medicina Complementar e Integrativa da Universidade de Berna, na Suíça, e colabora também com alguns grupos de pesquisa na Universidade de Basel, também na Suíça. Por causa dessa influência do Stefan, essa liderança do Stefan com diferentes grupos na Suíça, o nosso projeto pôde, então, ser desenvolvido em parceria, ou vem sendo desenvolvido também em parceria com essas instituições. Então, no próximo, a gente vê a primeira visita que o Stefan fez à nossa universidade, foi em 2013, e naquela ocasião, então, ele me propôs esse primeiro projeto para a gente investigar o perfil metabolômico de diferentes árvores hospedeiras de Viscum album. Então, esse foi o nosso primeiro projeto, em 2013, e de lá para cá a gente desenvolveu uma série de outros projetos, envolveu muitos outros alunos e docentes e também pesquisadores que vêm trabalhando conosco em várias instituições, tanto na Suíça quanto aqui no Brasil. Então, num próximo, a gente vê como que essa linha do tempo ela cresceu, né? Originalmente nós éramos 3 ou 4, e hoje nós já temos um grupo aí de pesquisa bem grande, estão faltando ainda algumas fotinhos aqui que ainda não foram atualizadas, e algumas instituições, mas, de fato, a gente tem conseguido expandir bastante esse conhecimento no Brasil, com várias instituições. Então, num próximo, a gente vê um pouquinho dessas fases do desenvolvimento do Viscum. Então, o Viscum, ele é uma planta semiparasita, então ele depende de uma árvore hospedeira para se desenvolver. Então, ele, por si só, não se desenvolve sozinho, né? Então, ele, num primeiro momento, ele precisa se aderir a essa árvore hospedeira, e essa adesão, ela se dá através da semente, da seed, que tem que, na verdade, colar, né, grosseiramente falando, colar a essa árvore hospedeira, e a partir dessa interação da semente com a árvore hospedeira, começa a nascer o que a gente chama de austorium, que é a primeira estrutura que sai dessa semente, então, e começa a conectar, de fato, com a árvore, e a partir, então, desse austorium, o Viscum começa, então, a se desenvolver. Então, é um processo muito delicado. O crescimento de um parzinho de folhas, ele demora 1 ano para acontecer. A formação desse austorium demora pelo menos 1 ano, em algumas situações demora até mais. E as empresas que produzem esses extratos de Viscum, na verdade, têm os seus campos de plantação, protegem essa etapa inicial de crescimento, então, geralmente se põe telas e algumas, porque os pássaros, os insetos, eles vêm e comem as sementes do Viscum, e se você não proteger, ele realmente não tem tempo para se desenvolver. E aí, dependendo da árvore hospedeira, ele adquire propriedades diferentes, é o que a gente vai ver mais à frente durante a nossa apresentação. Então, o Viscum tem algumas particularidades que chamam atenção e chamaram a atenção do Rudolf Stein lá em 1913, quando ele sugeriu o uso dessa planta para o câncer. E uma das curiosidades que chamam a atenção é o aparecimento das flores e dos frutos no inverno europeu. Então, quando a gente pensa nas plantas de uma maneira geral e no desenvolvimento natural ou mais comum dessas plantas, né, elas, no verão, elas frutificam e elas dão flores, né? Na primavera dão as flores, no verão os frutos, mas com Viscum é uma sazonalidade diferente.
Então, esse berry, ele amadurece e dá origem a esses frutos que são muito docinhos, são ricos em açúcares, muito bonitos também, do ponto de vista da morfologia e da anatomia também, e eles são muito atrativos também para os insetos. Então, os insetos são os responsáveis pela polinização natural do visco, ou seja, na natureza, né? E os pássaros são responsáveis pela propagação. Então, tem um pássaro em especial, esse black cap, que ele come o berry, o frutinho do visco, ele digere, porque em volta desse frutinho tem uma mucilagem e tem um conteúdo que é bem gosmento mesmo, né? E quando ele digere aquele fruto, ele defeca parte desse material. E nessa defecação, que então permite a saída dessa mucina, que a gente chama, né, que é uma substância bem gosmenta, grudenta, isso permite que essa semente, então, que ele não digere a semente ela sai pelo trato intestinal do pássaro, acho que o pássaro tem intestino, não sei, perguntar aqui ao Aloysio, que está aqui assistindo a gente, mas durante a defecação, ele elimina, então, essa semente íntegra, e essa semente, então, adere às árvores, e a partir daí se dá o desenvolvimento. Então, isso é o que a gente vê na natureza, mas, obviamente, quando a gente pensa em plantações, né, em quilos e quilos de visco que você precisa produzir para gerar o medicamento, tudo isso é feito de uma maneira controlada e não dependente apenas de insetos e pássaros, né? Então, o visco, dependendo da árvore hospedeira que ele cresce, a gente denomina ou a gente identifica esse visco a partir do seu hospedeiro. Como? A gente identifica a subespécie do visco, então, por exemplo, aqui a gente tem um visco alvo que é o mais comum e o mais abundante na Europa, que é o visco album da subespécie album, que cresce na macieira. Então, esse visco ganha o nome de visco album de malus doméstica, a gente fala assim, né? Então, porque ele cresce em sinergismo, ou em simbiose, ou em parasitismo, melhor dizendo, com a árvore de macieira. Num próximo, a gente vê um outro visco que tem também da subespécie album, pode passar por gentileza? Também da subespécie album, que cresce num carvalho bonito que tem na Europa, que é o quercus, que é o chamado viscum de oak, ou oak mistletoe. E aí o quercus tem diferentes subespécies, como o robor, quercus petreia, e aí a gente diz, esse é um viscum album de quercus. Num próximo, a gente tem um outro hospedeiro, que é o Ulmus carpinifolia, que é também conhecido como elme, e aí, quando o visco, então, cresce nesse hospedeiro, ele recebe a denominação de viscum album de Ulmus carpinifolia. No próximo, a gente vê uma outra subespécie agora, não é mais album, mas é uma subespécie abies, que é uma conífera lindíssima também, que dá um pinheiro belíssimo, que é o que a gente vê nas representações uma das representações do Natal, né, os pinheiros de Natal, mas esse abies, ou abies alba, é uma planta muito robusta, e está presente nos florais, exatamente, né? O elme, o quercus. E a gente vê, então, o quanto essa árvore é frondosa, é forte. E eu me lembro que assim que eu fui apresentada ao visco, essa foi uma das árvores que mais me impressionou, porque para a gente coletar o visco dela, a gente precisa colocar uma escada, né? E o visco ele vai crescendo em diferentes galhos da árvore, né? E como ela é muito alta, a gente tem que subir com corda. Eu não, que eu nunca subi, mas os profissionais que fazem a coleta têm treinamento especial para isso. E me chamou muito a atenção a primeira vez que eu fui com o Miriô, que é o responsável por essas coletas lá, e daqui a pouco o Miriô sumiu dentro da árvore, eu não conseguia mais vê-lo, de tão frondosa e tão robusta. E ele não usava, ele usa a escada só para os primeiros
para dar o salto na árvore, e depois ele vai escalando a árvore e subindo pelos galhos, que são tão fortes e tão resistentes que aguentam, inclusive, o peso de um homem, né? Claro, ele vai amarrado em corda e etc. e tal. Mas esse viscum de Abies alba, depois eu vou chamar a atenção de vocês para ele, porque ele tem um potencial antitumoral espetacular, que é o que a gente tem visto com as nossas pesquisas de laboratório, né? E o último que eu vou... nem coloquei aqui, mas vou colocar mais à frente. O último viscum que a gente trabalha é um que cresce também numa conífera, que é a Pinus silvestris, né? E é o viscum album chamado austríaco, que dá origem, então, ao viscum de Pinus. Então, vejam, há diferentes tipos de mistitol, de viscum, e eles são sempre identificados pelo seu hospedeiro. Por quê? E aí entram as questões, num primeiro momento, antroposóficas, postuladas pelo Rudolf Steiner. Então, a gente pode ir passando aqui, que eu acho que tem uma imagem do Steiner nessa foto, e da Ita Weckmann também, e mais uma que é a primeira farmácia que produziu essas formas, né? Então, o Rudolf Steiner, ele foi um filósofo croata, e ele quem desenvolveu a antroposofia, e uma das últimas coisas que ele desenvolve para a antroposofia é o medicamento, né? Porque, como eu falei para vocês, a antroposofia não usa apenas o medicamento como intervenção para o tratamento das doenças, mas ela utiliza também massagens, óleos, arte-terapia, euritmia, que são movimentos físicos, né? E utiliza também o medicamento. Bom, ele postula, então, o uso do viscum album baseado na botânica antroposófica, então, na observação da planta e dessa interação do viscum com o hospedeiro. Então, ele, por observação, ele intui que o viscum poderia ter um potencial antitumoral, porque ele, para se desenvolver, ele depende de uma árvore que o alimenta. E o câncer faz isso com a gente, né? Ele depende do nosso metabolismo para que ele se desenvolva. Se ele não é nutrido pelas nossas células, pelo nosso sangue, o câncer também deixa de existir. Até uma das abordagens que se faz hoje em dia para destruir o câncer é impedir a nutrição do tumor. Então, quando ele deixa de ser nutrido pelos vasos sanguíneos do hospedeiro, então do paciente, ele também acaba morrendo. E com o visco acontece a mesma coisa. Ele só se desenvolve a partir dessa retroalimentação que ele tem com a árvore hospedeira. Então, ele, por observação, pensa na possibilidade de utilizar essa planta para o câncer, e ele se une, então, a uma farmacêutica da Suíça, a Ita Weckmann, e com ela, e com outro farmacêutico, Adolf Hauser, eles desenvolvem a primeira formulação, a primeira preparação de visco, que, segundo os preceitos antroposóficos, precisa ser necessariamente utilizada por via injetável. Naquela ocasião, então, se imaginava que fosse uma aplicação que dependesse, de fato, de uma resposta inflamatória local. Depois se imaginou que deveria ser mantida essa via de administração, porque os principais marcadores do visco, principalmente a viscolectina, que a gente vai falar mais à frente, ela seria degradada pelo trato gastrointestinal, o que nos dias de hoje a gente já sabe que não é verdade. Então já existem vários trabalhos mostrando que as viscolectinas são resistentes ao pH gástrico e elas se mantêm ativas mesmo quando utilizadas por via oral. Por isso, a abordagem com viscum album vem mudando nos últimos tempos e se pensando em outras formas de administrar, que não apenas a subcutânea e injetável. Mas tudo começa com essa preparação injetável e durante 100 anos, e até os dias de hoje, é essa que, de fato, é a mais prescrita pelos médicos oncológicos, né? Então, isso acontece lá na Suíça, e numa cidade bem pequenininha da Basiland, chamada Arlesheim, o Rudolf Steiner deu sequência a esses estudos com o viscum. Então, lá a gente tem também, muito próximo de Arlesheim, uma outra cidade que é Dorna,
onde existe um centro de antroposofia, que é dedicado a pesquisas e ao desenvolvimento da ciência antroposófica, e o Rudolf Steiner morou nesse local por muito tempo. Daí o Viscum ser tão popular e tão utilizado na Suíça, uma das razões é essa, né, porque a Suíça é o berço, realmente, da Viscum terapia. Bom, desde 1917, então, diferentes laboratórios trabalham na produção do Viscum. O primeiro a desenvolver a formulação desenhada ou prescrita pelo Rudolf Steiner e Ita Weckmann foi a empresa Iscador, que é com essa que a gente tem a nossa parceria lá na Suíça, e o Rudolf Steiner também propôs uma forma de se preparar esse Viscum. Uma vez que o Viscum ele tem essa questão da sazonalidade, né, e no verão europeu, ele ainda não tem os frutos maduros, mas no inverno ele tem os frutos maduros. O Rudolf Steiner propôs, então, e sugeriu que deveriam ser feitas 2 coletas, uma no verão e uma no inverno, e que esses 2 extratos deveriam ser misturados um ao outro para dar origem ao extrato medicamentoso. E essa mistura, segundo o Steiner, deveria ser feita também em alta velocidade, e existe também uma forma de se distribuir esse extrato. Então, no caso da empresa Iscador, isso se dá num disco de titânio, que é como se fosse uma centrífuga grande, e no centro desse disco é depositado, então, o extrato de inverno, e na periferia o extrato de verão. Essa máquina, então, ela é ligada, e esse processo de agitação, ou de mistura do inverno e do verão, se dá a uma velocidade bastante alta, em torno de 10.000 RPM, e essa agitação, então, promove a interação entre o inverno e o verão. Então, essa é a forma como a Iscador, então, mistura esses extratos, mas depois disso, esse extrato passa por um processo de fermentação, que tem 2 objetivos. O primeiro é diminuir o pH dessa preparação através dessa fermentação, e a diminuição desse pH conserva os extratos de Viscum e preserva esses extratos contra a contaminação microbiana. O segundo objetivo dessa fermentação é aumentar a estabilidade das viscolectinas, que são essas glicoproteínas que o Viscum produz. Então, o único extrato de Viscum que é dinamizado dessa forma e que é também fermentado após a mistura de inverno e verão é o Viscum da Iscador, que também é conhecido como Viscum da Risquia, né? A primeira empresa que nasce, de fato, é a Risquia, e hoje o nome dela passou a ser Iscador. E existe também outras empresas, como a Elixor, a Abinoba e a Iscucine, que é produzido pela Vala, né? O laboratório Vala, na Alemanha, produz, então, o Viscum, que é conhecido como Viscum Iscucine. Então, vejam que há formas diferentes de se preparar. No caso, por exemplo, da Elixor, a fermentação é aquosa, como é no caso da Iscador, mas não há essa mistura sob forte agitação. A mistura é feita numa máquina também, mas o processo é por vórtex e não por agitação nessa máquina. Assim como o Viscum da Vala e o Viscum da Abinoba, que passam por processos diferentes de produção. Aqui no Brasil, a gente só tem, por enquanto, 2 tipos de Viscum. O Viscum que é da Iscador, que é importado através de uma farmácia, que é a Inject Center. Então, a Inject Center tem um convênio com a Risquia e importa esses extratos. Então, o Viscum que a gente encontra hoje no mercado brasileiro, que é o Viscum da Inject, é produzido na Suíça e é destinado ao Brasil através da importação. E o outro Viscum, que é o produzido pela Elixor, que hoje é também comercializado pela empresa HealthTech, é a outra opção que a gente encontra disponível aqui no Brasil. Recentemente, no congresso que a gente teve aqui no Rio de Janeiro, de medicina
integrativa, a Abnoba apresentou-se também, trouxe um stand, mostrou as diferenças desse viscum e a forma de preparo, e me parece que eles também estão tentando entrar no mercado brasileiro. Então, esse viscum da Elixor é muito popular, graças aos trabalhos de um farmacêutico maravilhoso, que é o Daniel Magano, que é expert em viscum terapia, e o Daniel hoje é um dos representantes da Health Tech no Brasil, e nesse ano ele lançou um livro que eu super recomendo, que é um livro que aborda os aspectos do viscum, da viscum terapia. Então, no próximo, a gente tem um outro slide falando sobre esse livro. Ele denominou de Viscum Album no apoio ao tratamento do câncer e outras enfermidades. A editora é a Liber Vitae, que é uma editora antroposófica, e é um livro, tem uma leitura super gostosa, muito fácil de ser feita. Então, se vocês tiverem curiosidade, né, de saber mais sobre a viscum terapia, eu acho que esse é um dos livros que a gente precisa acessar, é escrito em português, porque a maioria da literatura relacionada a viscum, ela está em alemão, isso é uma grande dificuldade para a gente, e o que não está em alemão está em inglês, então a gente tem pouco material em português. Mas essa editora tem algumas referências, o Nilo Gardin também, um médico antroposófico, vem produzindo muitos materiais didáticos também sobre o viscum, publicados também por essa editora, né? Então, eu já comprei o meu e ganhei o meu de autografado e tudo, fui lá tietar o Daniel, e sou muito fã do trabalho dele, e a gente deve muito ao Daniel pela dedicação dele e tudo que ele tem feito pelo viscum, e a possibilidade desse viscum estar no Brasil também, muito por mãos e pelo esforço do Daniel, nesse trabalho já de muitos anos, ele tem mais de 30 anos de experiência com o viscum. E aí, a gente, pensando em tudo aí que a gente já falou, e agora olhando um pouquinho para os aspectos farmacêuticos, né, a gente pode utilizar diferentes tipos de solventes quando a gente trabalha com produtos naturais, com plantas medicinais. Com viscum também é assim, sabe? Então, a gente pode fazer a extração do viscum utilizando água como solvente, mas a gente também pode utilizar etanol como solvente, a gente também pode usar CO2 supercrítico como solvente extrator, como meio extrator, e dependendo da forma como a gente extrai o viscum, a gente também obtém extratos com características fitoquímicas diferentes. Por quê? Porque as substâncias, né, os fitocompostos, eles têm solubilidade diferente em função do solvente que você utiliza. Então, no próximo quadro, eu comparo, mostro para vocês essas diferenças. Está em inglês, desculpa, não tive tempo de traduzir, mas está fácil da gente entender, porque aqui eu coloquei só as 3 principais preparações que a gente vai falar hoje aqui nessa palestra. A primeira delas, à esquerda, é o produto da extração aquosa dessa planta, do viscum, submetido a uma fermentação, e essa fermentação, como eu falei para vocês, permite, então, a conservação desse extrato e também a preservação das viscolectinas. Então, esse viscum que é extraído dessa forma, ele é utilizado por via injetável, e ele tem como principais marcadores 2 grandes substâncias. Uma é do grupo das glicoproteínas, então uma proteína que tem uma fração glicosídica, ou açúcar conjugado, e essa glicoproteína, que é produzida pelo viscum, ganha o nome, então, de viscolectina. E ela tem uma atividade sabidamente imunomoduladora. Então, daí vem esse efeito interessante que o viscum tem de ativar o sistema imune, pensando, então, nas questões oncológicas. Mas esse extrato aquoso, ele também é rico em uma outra substância muito importante, que é um polipeptídeo, então são vários aminoácidos ligados e que produzem uma cadeia grande polipeptídica,
E esse polipeptídeo produzido pelo viscum ganha o nome de viscotoxina. E as viscotoxinas, elas têm uma atividade citotóxica muito importante. Então, elas destroem, de fato, os tumores, elas produzem lise celular, elas induzem necrose. Então, o viscum, quando utilizado por essa via injetável, ele tem esse comportamento dual, minimamente, então, tanto ele é capaz de ativar o nosso sistema imunológico e promover uma resposta que é nossa, do paciente, contra a doença, mas ele também possui substâncias que são capazes de matar as células cancerígenas, que são as viscotoxinas. Agora, quando eu extraio essa planta com outro tipo de solvente, por exemplo, com etanol, e quando eu sigo um procedimento homeopático de extração dessa planta, segundo a monografia homeopática, eu produzo um outro tipo de extrato, um outro tipo de preparação. E no caso da homeopatia, é conhecido como tintura-mãe. Esse termo, tintura-mãe, é exclusivo para preparações homeopáticas. Apenas as tinturas preparadas de acordo com as técnicas homeopáticas ganham essa denominação. Isso significa dizer que uma tintura-mãe é um produto homeopático, só que é um produto concentrado, ou seja, ele ainda não foi diluído e dinamizado. Então, quando a gente pensa em homeopatia, a gente sabe que os produtos homeopáticos têm um ponto de partida, ou seja, uma solução mãe ou uma tintura mãe, e dessa tintura mãe eu promovo diferentes diluições em proporções diferentes, dependendo do medicamento que eu queira preparar. Bom, isso é uma outra aula que a gente pode dar num outro momento, sobre farmacotécnica homeopática, mas aqui eu só quero dizer para vocês e deixar uma coisa bem clara, porque muita gente não sabe disso. Não sabe qual a diferença entre um visco homeopático e um visco antroposófico. Então, a diferença do ponto de vista da constituição química diz respeito à solubilidade desses fitocompostos, que são extraídos ou em água ou em etanol. Então, quando eu uso etanol como solvente e sigo essa técnica homeopática, eu vou ter uma solução que é riquíssima em ácidos fenólicos, em flavonoides, em viscotoxinas, mas é isenta de viscolectina. Então, as tinturas mães de visco álbum que a gente utiliza na homeopatia não tem essa substância imunomoduladora, que é a viscolectina. Por quê? Porque as viscolectinas são sensíveis ao etanol. Então, quando eu coloco a minha planta em maceração com o etanol, eu promovo a desnaturação dessas proteínas. E elas perdem, então, a sua configuração secundária, terciária, e deixam de agir como proteínas. Eu passo a ter ali naquele meio aminoácidos livres, e não mais a glicoproteína. Portanto, a tintura-mãe de visco-alvo, o produto homeopático, é zero o seu conteúdo em termos de viscolectina. Em contrapartida, ele é riquíssimo em substâncias antioxidantes, como os flavonoides, como em substâncias que têm potencial também citotóxico, como os ácidos fenólicos e as próprias viscotoxinas. Então, vejam que dependendo da abordagem que a gente queira fazer, uma preparação pode ser mais interessante do que outra. Tanto para eu fazer visco antroposófico, extraído em água, quanto para fazer visco homeopático, extraído em etanol, eu utilizo as partes aéreas da planta. Então, eu coleto folhas, frutos e galhos do visco para macerá-los em etanol. E eu faço essa maceração no mesmo garrafão, no mesmo ambiente, tudo junto. E para esse visco homeopático, eu só faço coleta de inverno. Por quê? A monografia farmacopeica
de preparação do viscum homeopático exige que os frutos do viscum estejam maduros. E os frutos do viscum só estão maduros no inverno. Então, na monografia homeopática, não se mistura inverno com verão. A gente começou a fazer isso com as nossas pesquisas, porque a gente começou a ver que o viscum de verão homeopático tem algumas propriedades muito interessantes, e o viscum de inverno, também homeopático, tem outras propriedades muito interessantes. E a ideia agora das nossas pesquisas atuais é fazer um blend de inverno e de verão, como a antroposofia faz com as preparações homeopáticas. E a nossa hipótese é que também, assim como a gente verifica com o viscum antroposófico, talvez essa mistura de inverno e verão tenha um potencial terapêutico ainda melhor do que apenas a extração de inverno. Mas isso são cenas para os próximos capítulos, são pesquisas que a gente está recém-iniciando no nosso laboratório, mas que nos levam a crer e a apostar muito nessa mistura também para a homeopatia. E quando eu faço com a antroposofia, eu também coleto frutos, caules e folhas, mas o processo extrativo e depois fermentativo também é feito com os frutos em separado. Então, se faz uma fermentação dos belros e se faz uma fermentação também de caules, folhas e caules e folhas, e depois eles misturam esses órgãos para seguir com o processo, tá? Enquanto que na homeopática, não. E só para voltar para eu falar só de uma última, bem rapidinho, naquele quadro, é essa última que faz uso da fração lipofílica do visco. Então, vejam, tanto a antroposofia quanto a homeopatia trabalham de substâncias que são solúveis em água e etanol. Os compostos lipofílicos, que estão presentes no visco em grande quantidade também, não são solúveis em meios aquosos hidrofílicos. Então, para a gente extrair esses componentes, como o grupo dos oleanólicos, né? E eles precisam ser extraídos em condições especiais. Então, é possível você extrair e solubilizar essas substâncias usando uma técnica especial que trabalha com CO2 supercrítico, e nesse caso, então, se consegue extrair predominantemente os compostos lipofílicos, então triterpenos e outras substâncias que sabidamente têm uma atividade antitumoral muito interessante. Então, nessa empresa, na RISC, eles têm tanto a preparação antroposófica quanto a preparação lipofílica. E agora a gente começou a introduzir também a preparação homeopática e produtos derivados dessa preparação homeopática também, porque eles têm um potencial bem interessante. Então, aqui só para a gente entender, quando eu faço aqui a minha tintura-mãe homeopática, vejam que eu tenho uma preparação de verão, que não tem berries maduros, não tem frutos maduros, e uma preparação de inverno que tem as pérolazinhas, os berries, que ficam também em maceração. Do lado direito, a gente tem a preparação antroposófica. Vejam que elas têm cores diferentes. Então, a preparação de verão, ela é um castanho, vai até 21 horas. Vai até 21 horas? Ah, tá. Ok, obrigada. Então, ela tem um castanho bem escuro, né? A preparação de verão, e a preparação de inverno é um castanho mais clarinho. Essas cores são diferentes porque os fitocompostos também são diferentes, então promovem colorações diferentes. Então, vamos seguir. Quando a gente pensa nas preparações homeopáticas e etanólicas, esses são alguns dos componentes que a gente consegue encontrar nessas preparações. Então, o grupo dos ácidos fenólicos são marcadores importantes e tem uma atividade antitumoral muito interessante. E a gente, em 2023, a gente publicou esse review que está disponível na Plants, mostrando as variações
na composição desses fitocomponentes em função da árvore hospedeira e das subespécies de viscum. Então, esse viscum album que a gente trabalha quase que exclusivamente nesses projetos, ele é muito rico em flavonoides e derivados desses flavonoides, as preparações homeopáticas, né? Então, se você compara, por exemplo, com o viscum corolatum, por exemplo, que é um visco coreano, ele praticamente não tem flavonoides na sua composição. Isso é importante para depois a gente pensar nas atividades biológicas, né? Então, no próximo, a gente fala sobre o principal uso terapêutico do viscum homeopático. Então, pelos estudos etnobotânicos, etnofarmacológicos, o viscum homeopático ele é principalmente utilizado como para o tratamento de doenças cardiovasculares e, consequentemente, para problemas de hipertensão. Então, esse uso já é muito antigo, já está descrito, inclusive, nas matérias médicas, na maioria das matérias médicas homeopáticas, e, mais recentemente, começaram a sair alguns trabalhos mostrando por que o viscum teria essa atividade cardioprotetora, muito provavelmente está envolvido com ativação de marcadores anti-inflamatórios, e COX, e outras vias importantes, como óxido nítrico sintase, e mais recentemente a gente começou a investigar também os efeitos desse viscum homeopático numa enzima renal, que é a sódio-potássio ATPase, que está diretamente relacionada ao balanço hídrico de sódio e potássio, que é o que garante a manutenção dos nossos níveis de pressão. Então, esse é um trabalho recente que a gente começou a fazer, esse manuscrito está submetido a Frontiers in Pharmacology, e a gente espera conseguir confirmar esse mecanismo através dessa publicação muito em breve, a gente espera, né? No próximo, a gente vê o que a gente vem mostrando não apenas para o lado hipertensivo, então esse lado antihipertensivo já é muito descrito para o viscum, mas a gente começou a olhar para o lado antitumoral também, principalmente por causa dessa riqueza de metabólitos que o viscum produz, e por serem substâncias sabidamente envolvidas com atividade antitumoral. Então, no primeiro trabalho que a gente fez, a gente mostrou esses aspectos fitoquímicos e a gente associou a atividade biológica pensando nos efeitos antiproliferativos dessas tinturas-mães, então são preparações homeopáticas, em dois tipos de tumores, um é a leucemia multiforme, o outro é um sarcoma, que é a Yoshida, e a gente mostra nesses painéis o efeito dos diferentes hospedeiros. Então, lembra que eu falei para vocês que o hospedeiro influencia a composição química do viscum? Se ele influencia a composição química, ele também influencia o potencial terapêutico. Isso parece muito óbvio para a gente nos dias de hoje, mas quando a gente começou essas pesquisas com viscum, em 2013, não se sabia exatamente quem eram essas moléculas e que diferenças metabolômicas essas tinturas teriam em função dos seus hospedeiros. Hoje isso já está muito bem caracterizado e a gente foi pioneiro nessas pesquisas. Hoje os nossos trabalhos são bastante citados nessa área da viscumterapia por esse ineditismo e por a gente ter sido um dos primeiros a publicar esses achados, né? E quando a gente comparou os diferentes hospedeiros, aquele que a gente viu ser mais citotóxico em experimentos em laboratório foi o viscum daquela conífera bonita que eu falei para vocês, o viscum diabetes. Então, aqui é essa imagem que a gente mostra nesse gráfico, né, à direita, VAA é viscum album diabetes, e aqui mostrando como que ele extermina completamente as células tumorais de uma forma muito eficiente, com doses bem pequenas de tinturas mães. Então, no próximo, a gente fala também sobre um outro trabalho, onde a gente aponta a participação desses compostos fenólicos e a atividade antitumoral. Aqui a gente trabalhou com tumores do tipo melanoma, mostrando que essas tinturas mães
são, de fato, muito eficientes na destruição desses tumores, são capazes de induzir uma série de efeitos biológicos que, em última análise, leva à destruição dessas células tumorais. Num próximo, então, a gente investigou quem seriam esses componentes através de estudos de metabolômica, e a gente viu também, essa já foi uma tese de doutorado de uma aluna nossa, a Michele, pode dar mais um clique, que a gente vê aqui nessa imagem por PCA, que é uma técnica que separa os grupos segundo a classificação química, né? A gente vê que esses hospedeiros, eles se separam exatamente pelas suas subespécies. Então, a gente vê aqui no centro, né, dessas bolinhas aqui coloridinhas, a gente tem todas as amostras de Viscum album, subespécie album. Em vermelhinho, a gente vê todas as amostras de Viscum album, subespécies habeas. Em azulzinho, a gente vê todas as amostras de Viscum album, subespécies austríaco. Então, isso mostra para a gente que as subespécies, elas realmente, do ponto de vista fitoquímico, elas são diferentes, porque elas produzem substâncias químicas diferentes. E elas se separam facilmente pelas subespécies, né? Agora, no painel de cima, a gente mostra um outro aspecto muito interessante, que é muito comum também às plantas, de uma maneira geral, que diz respeito à influência do solo na composição desses materiais vegetais. Então, aqui a gente está olhando exclusivamente para a viscotoxina, esse polipeptídeo que tem atividade citotóxica. E a gente viu muito claramente, a gente fez várias coletas durante um ano, em inverno e verão, em 5 solos diferentes na Suíça, e a gente viu claramente que, dependendo do solo onde a gente coleta esse material, o teor, ou seja, a quantidade de viscotoxina produzida pela planta foi diferente. Então, esse é um aspecto importante do ponto de vista da qualidade dessas preparações. Se a gente sabe que as viscotoxinas estão realmente envolvidas com a atividade citotóxica, pensar em solos que são capazes de produzir maiores quantidades desses polipeptídeos é uma abordagem muito interessante e que traz também uma rastreabilidade para essas plantas que merece ser considerada, né? Então, num próximo, só para a gente fechar um pouquinho essa ideia, né? As preparações homeopáticas de Viscum, elas possuem diferentes compostos que são farmacologicamente ativos, como flavonoides, ácidos fenólicos, viscotoxinas, e essas concentrações ou as quantidades e a qualidade desses marcadores varia em função da árvore hospedeira. Então, uma outra coisa para a gente ter em mente também, que eu venho insistindo muito com relação a isso, tintura-mãe de Viscum album não é só tintura-mãe de Viscum album. A gente precisa saber de que hospedeiro essa tintura foi obtida. Se é tintura-mãe de Viscum album de Abet, se é tintura-mãe de Viscum album de Malus doméstica, se é tintura-mãe de Quercus, as propriedades são diferentes. Quando a gente pensa nos produtos homeopáticos, isso é ainda mais importante, no meu ponto de vista, porque em homeopatia a gente não trabalha exclusivamente com a presença desses marcadores. Então, quando eu vou usar uma tintura ultra diluída, o que eu vou ter lá numa 200CH se ela veio de uma tintura-mãe de Malus ou de Quercus? Esses marcadores vão impregnar o nosso solvente de uma maneira diferente. E, atualmente, no nosso mercado, quando a gente encomenda, ou a gente compra nas nossas farmácias tintura-mãe de Viscum, a gente não consegue obter a rastreabilidade dessa árvore hospedeira. Isso precisa mudar. A gente precisa saber de onde vem esse hospedeiro para a gente garantir a qualidade das nossas preparações homeopáticas. Então, num próximo, a gente discute isso muito bem nesse paper que a gente publicou também como parte dos resultados da tese da Michele, mostrando a questão da influência do hospedeiro e mostrando pela primeira vez como essas tinturas-mães podem destruir células tumorais. Porque, vejam, essas tinturas-mães não têm viscolectina, ela tem apenas viscotoxinas.
e essas viscotoxinas são muito citotóxicas. Mas por que esse tumor morre? Então, um dos alvos dessas tinturas são as enzimas glicolíticas. Então, as tinturas mães de visco, elas reduzem a quantidade de enzimas glicolíticas, ou elas alteram o metabolismo glicolítico dos tumores. E quando a gente faz isso, a gente diminui o processo de respiração e, consequentemente, a gente induz a morte celular. Então, esse é o primeiro trabalho que mostra um mecanismo associado a essa atividade antitumoral decorrente do efeito dessas preparações homeopáticas. No próximo, a gente, então, coloca só esse contraponto para deixar essa imagem bem consolidada para vocês, né? O que a gente sabe de visco antroposófico é muito voltado para o câncer, o que a gente sabe de visco homeopático está quase todo consolidado em efeitos cardiovasculares. Mas nos dias de hoje a gente já sabe que essas preparações homeopáticas elas também têm um potencial antitumoral muito interessante e que começa a ser investigado agora em diferentes preparações. Então, num próximo, a gente só aponta alguns desses mecanismos, como a gente já falou, e no caso do visco antroposófico, ativação de apoptose, e uma série de citocinas e mediadores celulares que levam à morte do tumor, e no caso da preparação homeopática, pensando em atividade antihipertensiva, principalmente a cascata inflamatória com COX e outros mediadores, né? No próximo, a gente apresenta a vocês também pesquisas que a gente fez com esse visco antroposófico. Então, como eu disse para vocês, logo no começo, toda a teoria antroposófica, né, e a atividade antitumoral dessas substâncias era baseada nesses dois marcadores, viscolectinas e viscotoxinas. E a gente insistia muito e não acreditava que todo esse potencial antitumoral pudesse ser devido a apenas essas duas substâncias. E foi aí que nasceu esse projeto de investigar e virar do avesso esse visco e tentar entender o que mais esse visco produz. E ele produz, na verdade, uma multitude de compostos, que a gente pode ver no próximo, que leva, então, à presença de a gente identificou mais de 212 substâncias, além das viscotoxinas e viscolectinas, que sabidamente existem, né? Mas os marcadores principais que aparecem são realmente os flavonoides, os terpenoides e os ácidos fenólicos, né? Então, são as chamadas pequenas moléculas, ou small molecules, né? Que têm uma atividade terapêutica incrível. Então, por isso, o potencial dessas preparações antroposóficas é realmente muito grande, não apenas decorrente dessas duas grandes classes de moléculas, mas de várias outras que fazem parte da composição fitoquímica desses extratos. Então, no próximo, a gente segue, pode ir, são só algumas... E aí eu queria mostrar para vocês, deixar isso bem claro na cabeça de vocês, que a gente está realmente falando de preparações diferentes, quando a gente fala de homeopatia e quando a gente fala de antroposofia, né? Então, o visco homeopático é esse, que é extraído em etanol e que passa por um processo de dinamização, que no nosso país é preparado de acordo com a farmacopeia homeopática brasileira, em potências decimais, centesimais ou 50 milesimais, com as técnicas que a gente conhece bem. No caso da antroposofia, se a gente pensar exclusivamente pela preparação antroposófica da Iscador, da Risquia, passa, então, por essa máquina que agita nessa velocidade de 10.000 RPM, o extrato de inverno no centro, o extrato de verão na periferia, e essa mistura acontece sob alta energia. Por isso a gente diz que o visco antroposófico ele é também dinamizado, né? Ele é agitado sob essa força mecânica, né? Então, no próximo, a gente vê uma outra forma, então, da gente extrair o visco, que eu mostrei lá naquele quadro na frente, que é o uso do CO2 supercrítico, né? Que é uma técnica muito eficiente de extração, que não envolve aquecimento e nem nenhum outro tipo de
processo mais drástico e permite uma eficiência de extração muito grande. Usando essa fração extraída por CO2, a gente desenvolveu uma outra formulação com o visco, que a gente chamou de um produto nanoemulsionado. Na verdade, ela é uma autoemulsão, do inglês a gente chama de Self-Nano-Emulsifying System, então, um sistema autoemulsionante. Então, geralmente a gente faz uso desse sistema, principalmente quando a gente deseja fazer uso de formas orais. Então, nessa formulação, a proposta da gente é que a gente utilize esse produto concentrado e no momento em que ele entra em contato com o trato gastrointestinal, o processo de emulsificação acontece e aí você tem o efeito que você deseja, né? Então, nesse paper, a gente mostra o desenvolvimento dessa self-nano-emulsion, e a gente foi pioneiro no desenvolvimento dessa nova forma de administrar o visco, e hoje esse projeto caminha para outros mecanismos. Ele é uma tese de doutorado na nossa instituição, e a gente já vem trabalhando com outros modelos também. E essa fração lipofílica, então, do visco, ela não tinha sido devidamente elucidada do ponto de vista fitoquímico, e o nosso grupo, então, sob a coordenação do professor Rafael Garré, que é especialista em estudos de metabolômica na UFRJ, a gente conseguiu, então, elucidar de uma maneira mais eficiente os compostos envolvidos com que estão presentes nessa fração. Então, além do ácido oleanólico, que era o principal marcador, a gente identificou uma série de outros componentes, através de espectrometria de massas e cromatografia líquida e gasosa, e a gente pôde, então, contribuir também para os aspectos fitoquímicos dessa fração, que nos dias de hoje, no próximo, já é utilizado, pode passar por gentileza, já é utilizado no tratamento tópico para lesões pré-cancerosas. Então, esse é um trabalho que foi recém-publicado, com pacientes que utilizaram uma pomada de viscoalbum dessa fração lipofílica do viscoalbum. Então, essa lesão, que é uma queratose actínica, ela é conhecida como uma lesão pré-tumoral, muito comum em pacientes idosos, e muitas vezes não podem ser submetidos à quimioterapia ou à radioterapia. Aqui é um dos pacientes que, então, recebeu essa pomada, numa região que não poderia ser submetido à cirurgia, com uma regressão da lesão praticamente completa pelo uso dessa pomada. Então, esse é um medicamento conhecido, classificado como medicamento magistral, que já existe no mercado suíço e vem sendo comercializado lá. A gente ainda não tem esse produto no Brasil, mas a gente vem trabalhando também os aspectos relacionados a essa fração, que a gente chama de VALI. Esse termo VALI vem de Viscoalbum Lipophilic Extract. Então, nesse tipo de preparação, eu tenho basicamente a fração gordurosa do visco, que é, então, extraída por CO2. Então, no próximo, a gente fala um pouco sobre as questões relacionadas à coleta. Então, a coleta do visco ela é toda feita manualmente, não apenas a coleta, mas a separação. Lembra que eu falei para vocês que a gente utiliza folhas, galhos e frutos, e se utiliza na preparação desses extratos apenas as folhas e as partes vegetativas que têm 1 ou 2 anos de idade. As partes vegetativas mais antigas não são utilizadas. Então, todo o processo é feito de maneira manual. As coletas são feitas no inverno e no verão, também de forma manual. Então, é preciso fazer treinamento para que haja essas coletas. E a cara, o jeitão do visco é completamente diferente no inverno e no verão. Então, foi por isso que o Rudolf Steiner propôs coletas separadas, e hoje a gente sabe, no próximo, que esses marcadores principais, viscolectina e viscotoxina, também são produzidos de maneira diferente no inverno e no verão. Então, no verão europeu,
acontece o máximo de produção de viscotoxina. Entre os meses de junho e agosto, que é o verão lá, as viscotoxinas estão lá no clímax, né, no top da produção. E, em contrapartida, quase não se encontra viscolectina nessas formas vegetativas. Quando se faz a coleta no inverno, se verifica, então, que o máximo de produção de viscolectina acontece no inverno. Então, o Rudolf Stein estava absolutamente correto em fazer coletas independentes e propor a mistura de ambos, porque assim ele conseguiu ter os dois principais marcadores nas maiores concentrações e, portanto, potencializando o efeito terapêutico. No próximo, acabou o nosso tempo? Vou passar, então, mais rapidinho. A forma como é feita é o uso injetável pela antroposofia. Na homeopatia, a gente utiliza gotas, glóbulos, e mais recentemente a gente desenvolveu também supositórios, óvulos, hidrogéis. Então, a gente vem tentando inovar com outras formas de administrar o visco, visando ampliar os usos desse material em diferentes intervenções. Então, num próximo, a gente pode passar, isso é o que a gente já falou sobre viscolectina, sobre os aspectos da metabolômica, a gente já discutiu isso. E aqui a gente pode passar só esse vídeo bem rapidinho, para vocês entenderem como é feita a coleta. Então, a coleta para os estudos da metabolômica, né, a gente faz lá no solo suíço, né, e a gente utiliza e separa apenas as formas vegetativas de 1 e 2 anos de idade. Isso tudo é feito o mais rapidamente possível, porque assim que a gente remove o vegetal da árvore, ele começa a degradar e a sofrer oxidações, né? Então, a ideia é a gente, imediatamente após a coleta, a gente congela esse material em nitrogênio e depois a gente faz os processos de análises químicas para saber a diferença entre os compostos produzidos, né? Então, assim que a gente coleta, esse é o Miriot, que é o responsável por essas coletas junto comigo, lá nesse projeto, e aqui a gente congelando imediatamente esse material em nitrogênio. Daqui a gente vai para o laboratório e dá sequência, então, às análises, né? Então, isso é o que a gente já comentou, a diferença dos hospedeiros, pode passar, todo esse material já foi publicado e está disponível em revistas de acesso gratuito, né? Então, as atividades anticâncer e como elas estão relacionadas, então, à morte celular, o efeito nas enzimas glicolíticas. Essa foi a tese de doutorado, então, da Michele. Como eu falei para vocês logo no começo, um dos objetivos desse projeto é formar recursos humanos qualificados nessa área de visco. Então, a gente já tem alguns alunos de mestrado e doutorados formados nessa área, e a Michele hoje é a nossa pós-doc, uma das maiores especialistas em visco. Essa foi a defesa dela, que aconteceu na pandemia, então ela teve que acontecer de forma online, com a participação do Stefan, como banca. O número de amostras foi bem grande, coletamos 50 amostras diferentes, submeter isso tudo faz parte de um protocolo de laboratório que a gente aplica para que a gente evidencie esses efeitos. Interessante, quando a gente também investigou os efeitos de tinturas mães de verão, a gente não viu nenhuma atividade citotóxica, mas quando a gente trabalhou com as tinturas de verão, as de inverno não têm efeito citotóxico, mas as de verão, que é o próximo, essas são extremamente citotóxicas. Esse é um tumor de mama, muito agressivo, extremamente metastático, e, de fato, as tinturas mães de verão são as melhores do ponto de vista antitumoral, no próximo, e não as de inverno, que é as que a gente recomenda pela farmacopeia, né? Esse efeito ele acontece também em células normais, então o visco ele não é seletivo para o câncer, ele também atinge as células normais, com uma seletividade ou com uma toxicidade um pouquinho menor do que as tumorais, mas a gente também tem morte celular em células normais, então a gente precisa ponderar esse uso e acompanhar muito bem esse paciente pelos efeitos citotóxicos, né? Num próximo, a gente mostra essa via glicolítica, que é um dos mecanismos dessas tinturas mães, né? Então, aí a gente remete lá aos nossos estudos de bioquímica, mas num próximo a gente vê especificamente os gráficos que mostram
como que as enzimas como a hexoquinase, fosfofrutoquinase, que são enzimas chaves do metabolismo glicolítico, são diminuídas pelo efeito das tinturas mães. Então, esse é o chamado efeito Warburg, que é um dos efeitos mais conhecidos na câncer terapia, né? Então, as tinturas mães de Viscoalbo, elas bloqueiam o efeito Warburg, e isso é muito interessante do ponto de vista antitumoral. Então, no próximo, a gente passa para essa outra forma de administração do visco. Esse é um projeto que a gente, hoje em dia, tem um carinho muito grande, que a gente já está evoluindo também para os usos em veterinários. Está aqui o professor Aloysio, que é o nosso parceiro nessa pesquisa. E esse projeto nasceu da dissertação de um farmacêutico, aluno nosso, o João Batista, que então desenvolveu um gel transdérmico contendo visco, né? Então, esse é um projeto que já foi concluído, e hoje a gente tem esse produto, pode passar, mas pode ir clicando, né? Esse produto, então, é um produto da UFRJ e também desse laboratório. A gente fez um pedido de depósito de patente, e hoje a gente vem expandindo, então, esses usos na intenção de coletar evidências que justifiquem o uso do hidrogel de viscoalbum de forma tópica, né? Então, pode passar, por gentileza. O João, então, publicou esse primeiro trabalho mostrando o desenvolvimento, os efeitos citotóxicos desse hidrogel. Depois a gente teve uma segunda aluna, pode passar, que foi a Mariana, que seguiu num doutorado, trabalhando também com esse hidrogel e mostrando os efeitos citotóxicos em tumores e mostrando, pode passar, o que é formado nesse gel, que na verdade são micelas de tamanho nanométrico, que são geradas dentro do nosso hidrogel. E nesse estudo especial, no próximo, a gente compara a citotoxicidade em células tumorais e células normais, e a gente vê que, nesse modelo estudado, o viscoalbum foi mais citotóxico aos tumores. Aqui é uma linhagem de câncer de boca, em comparação com uma linhagem de fibroblastos, e com uma seletividade maior, ou seja, sendo mais citotóxico para essas células tumorais. Então, o que a gente tem visto é que a gente percebe que, dependendo do tipo de tumor, essa seletividade pode ser diferente. Isso a gente sabe que acontece também com os tratamentos convencionais. Por isso a gente tem diferentes drogas para diferentes tumores, né? Então, a sensibilidade varia. E hoje a gente já tem esse trabalho sendo avaliado também em pacientes humanos. Então, essa é uma das pacientes que utilizou o nosso hidrogel para o tratamento de artrose. Ela já era uma paciente idosa que já faz uso da antroposofia há muitos anos, e ela, então, fez o uso do hidrogel nas regiões de joelho e mãos. Ela sentia muitas dores, já estava em cadeira de roda, muita dificuldade para andar, e muitas dores também nas mãos, e o viscoalbum, na forma de hidrogel, então, diminuiu muito as dores e melhorou a mobilidade dessa paciente. Então, foi um relato que a gente fez. Em seguida, um outro uso, né, desse hidrogel para o tratamento da rosácea. Esse é um projeto que está sendo desenvolvido em parceria com o Dr. Fernando Abraão. Ele é médico antroposófico, ele já tem 5 pacientes recebendo a nossa formulação, e os efeitos, né, muito promissores também para esse tipo de lesão de pele, que é uma lesão autoimune, inflamatória, com ótimos resultados clínicos também. Então, vejam que são outros usos para o visco, não apenas para o câncer, não apenas para a hipertensão, que são os mais tradicionais, mas também outras intervenções que a gente vem sugerindo, né? E esse projeto, então, evolui aí para também veterinária, né? E hoje a gente tem um grupo de veterinários empenhados conosco. A gente está aguardando a liberação do Comitê de Ética para iniciar esses estudos, né? Mas a ideia é tratamento de animais de pequeno porte, lesões de pele, etc. E, por fim, outras inovações que a gente, então, vem desenvolvendo. Uma delas não é tão nova assim, né, que são os supositórios e óvulos.
e esse projeto, então, nasce a partir de dados da gente também de laboratórios, mostrando o efeito do viscoalbum em câncer de próstata. E o último, que é o Corshell, esse sim é realmente bem novo, e a gente está trabalhando nesse projeto atualmente com resultados muito interessantes. Vou mostrar bem rapidinho para vocês, pode passar. Vou dar foco aqui só, a self-nano-emotion já falei, mas o supositório e o óvulo a gente não falou ainda, né? Então, a gente desenvolveu esse pode passar a partir de 2 hospedeiros, a Malus doméstica e a Abis alba, é tintura homeopática, não é ultradiluída, mas é homeopática, e esse projeto nasce, pode passar mais um, a partir dos resultados em laboratório da nossa doutoranda, a Mariana, que desenvolveu na Universidade da Alemanha, em Gutenberg, na Universidade de Mainz, ela evidenciou os efeitos desse viscoalbum em câncer de próstata. Os resultados foram tão surpreendentes que nos levou, então, a pensar numa forma de tratar esse câncer. E quando a gente pensa em próstata, né, a gente pensa, né, no exame, da forma como ele é feito, e quando a gente visitou a clínica de Ravenhover, que é coordenada por um grande médico antroposófico, que é o Dr. Friedman Schatz, lá a gente apresentou o nosso hidrogel, e o Friedman deu essa ideia, Carla, por que não fazer isso na forma de supositório? O paciente acamado, então, que vem aqui para a minha clínica com câncer de próstata, eu poderia, então, fazer o uso do supositório. O Friedman, esse ano, visitou a gente, esteve aqui no nosso congresso e levou os nossos supositórios com a missão de iniciar algum estudo lá com esses pacientes, né? Então, a gente está, assim, bem motivado por essa nova forma farmacêutica. E a segunda foram os óvulos. O desenvolvimento galênico é muito simples, é o que a gente já conhece da farmácia magistral, e quem vem coordenando essa parte da nossa pesquisa é a doutora Zaida Freitas, que é farmacêutica, especialista em desenvolvimento galênico, e hoje a gente já tem, então, essas 2 formas farmacêuticas que estão em fase também de estudo, e a nossa ideia é seguir adiante na coleta dessas evidências científicas para, quem sabe, a gente sugerir esse uso do visco. E, por fim, as formas Corshell, então, esses são sistemas de liberação relativamente novos, né? Se chama Corshell, porque é casca e núcleo, então você tem na casca dessa formulação polímeros, e no núcleo dessa formulação, em geral, você põe o produto ativo. No nosso caso, então, a gente colocou no núcleo o extrato seco de viscoalbum, que é, na verdade, a mesma base do nosso hidrogel. Então, ele está solubilizado nesse gel de Pluronic, que é a base do hidrogel, e ele é protegido externamente por um outro polímero biodegradável, que é o PLA. Então, a gente produz essas fibras, que são chamadas nanofibras, pode passar mais à frente. Esse produto, então, ele aparece como se fosse realmente uma tela, um adesivo que a gente pode colocar sobre lesões, então ela é realmente um pedaço de membrana, e essa membrana ela é biodegradável, e no seu interior ela tem o nosso visco. Então, a ideia é que a gente utilize esse tipo de material em superfícies que a gente queira tratar, como tumores de pele. A gente pode até mesmo usar esse tipo de preparação em implantes ósseos, né? Eles podem ser implantados internamente, porque como o material é todo biodegradável, ele é absorvido pelo organismo, e depois você tem a liberação, então, desse conteúdo, que é o nosso viscoalbum, né? Então, a ideia é investigar agora os efeitos dessa nova forma de liberação do visco, pensando em atividade antimicrobiana, antitumoral e também cicatrizante, que é um dos efeitos que a gente pode quase apostar que o visco também tenha, né? Essa atividade que a gente chama wound healing, né? Tópica. Então, esses são resultados da dissertação da Carolina, né? Da Caroline, que vem sendo desenvolvidos na nossa instituição, na UFRJ, em parceria com o Instituto Riskia. Então, os tamanhos das fibras já foram devidamente identificadas, são de tamanho nanométrico, que é bem interessante, e agora a gente está fazendo outras avaliações com esse material. Então, no próximo, esse foi um dos trabalhos que a gente apresentou nesse último congresso, e a Caroline, no ano que vem, então, vai apresentar essa dissertação, e a gente espera ter resultados novos para apresentar para vocês
no próximo ano, quem sabe, né, com inovações relacionadas também ao visco. Então, no próximo, para concluir, a gente vem expandindo essa parceria aqui no Brasil com a Universidade Federal do Amapá, a Unifap, sob a coordenação do professor Tavares, que é um expert em plantas medicinais, e lá a gente tem tido a oportunidade de explorar outros modelos, como o modelo do zebrafish, que é um modelo que tem uma analogia muito boa com a célula humana, quase 80% de analogia com o DNA humano, e lá, então, assim que eu cheguei da Suíça, em julho, em agosto eu já estava em Macapá, dando início, então, a esse projeto em parceria com Tavares, para ver a citotoxicidade e a teratogenicidade dessas formulações que a gente vem desenvolvendo. A gente não quer que ela seja citotóxica nem teratogênica para modelos de zebrafish, e é isso que a gente está confirmando agora através da tese de doutorado da nossa aluna, a Camila, que no ano que vem também conclui essa parte. Então, esse projeto segue aí com uma perspectiva bem bacana, então a aposta da gente também para efeito anti-angiogênico dessas formulações, né? Porque se a gente diminui a angiogênese, a gente diminui a nutrição do tumor, e quando a gente diminui a nutrição do tumor, a gente promove essa morte, né? Então, o professor Tavares é expert nesse tipo de modelo também. E aqui, se vocês, só de curiosidade, é bem rapidinho, se você botar o cursor aqui onde tem essa luva, Jana, a gente mostra como que a gente oferece, então a gente consegue dar a formulação na boquinha do peixe. Então, essa é a nossa SNEDDS, nossa Self Nano Emulsion, contendo a fração lipofílica do visco, né? E aqui é um peixinho, um zebrafish, recebendo uma dose dessa formulação. É um procedimento super delicado, mas muito preciso, porque a gente coloca por gavagem, né, no trato oral do peixinho, ele recebe a formulação, que, diga-se de passagem, ele aceitou muito bem, então essa formulação não apresentou toxidez para o zebrafish, o que é ótimo, porque para ser um produto novo no mercado, esse é um dos testes que a Anvisa exige que a gente faça, né? Então, a toxidez oral é praticamente nula para o zebrafish, e agora a gente está trabalhando esses dados também para dar mais robustez a essa nova formulação para uso oral, que é o que a gente quer propor na sequência dos nossos projetos. Então, depois a gente devolve o peixinho para o aquário, observa esse peixinho, vê se ele continua nadando, se ele não tem nenhum efeito tóxico, depois a gente mata esses animais, né? É um amor, né? Eu estou apaixonada por esse modelo também, Adriana. E depois a gente examina os órgãos, né? Rim, fígado, e agora eu estou com uma proposta também da gente pensar em coletar o cérebro, né? Para ver efeitos também em tumores cerebrais, que é um dos projetos que a gente vem agora também avançando. Por fim, a boa notícia é que a gente vai ter, na nossa próxima farmacopeia homeopática brasileira, a monografia do Viscum album, ela foi desenvolvida por nós, lá na UFRJ, e toda a parte de caracterização morfológica, né, a gente fez do Viscum album, subespécie album, coletado da árvore hospedeira, Malus doméstica. Então, uma monografia bem específica, né, mas que vai conter lá que marcadores pode passar, os marcadores químicos que essa planta possui. Então, a ideia realmente é contribuir com a rastreabilidade e os parâmetros de qualidade que as nossas tinturas mães precisam ter para que se tornem, de fato, produtos confiáveis e que possam ser utilizados na medicina. Então, para concluir, só para a gente reforçar a ideia, né, de que produtos naturais, de fato, são uma fonte muito rica de compostos farmacologicamente ativos, e o visco não é exceção para isso, e as atividades biológicas, incluindo a atividade anticâncer, ela merece ser explorada, e a gente consegue fazer isso através de pesquisa e desenvolvimento, usando estratégias inovativas que se aplicam à pesquisa com produtos naturais, incluindo os extratos de visco albo. Então, essa parceria da universidade com empresas e o que a sociedade precisa, né, é muito importante para que a gente possa avançar
com esses estudos. Por fim, eu quero convidar vocês a virem nos visitar aqui na nossa universidade. A gente fica no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, dentro do Centro de Ciências da Saúde. Nós temos 2 laboratórios de pesquisa, além de uma farmácia homeopática, que é uma farmácia escola, que é utilizada para a formação de estudantes de graduação interessados na formação em homeopatia. Então, essa é a nossa missão principal, né, de oferecer um ambiente acadêmico de formação também para os nossos estudantes de farmácia. E, por fim, eu quero agradecer muito ao time da RISC, né, e da Society for Cancer Research. Esse é o nosso último encontro. Eu terminei essa missão acadêmica no dia 27 de julho, quando eu voltei, então, para o Brasil e reassumi as minhas funções aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas as parcerias, elas se mantêm ativas e têm sido alimentadas através dos estudantes e dos professores envolvidos nos vários projetos. Então, tenho muita gratidão por essa visita que um dia o Stefan nos fez, em 2013, por esse convite que ele nos fez, e por ele nos permitir conhecer o Viscum Album e trazê-lo aqui para o nosso país também. Então, muito obrigada, e obrigada principalmente a vocês aí da Fargues por esse super convite, pela paciência de me ouvir esse tempo todo falando sobre Viscum, e eu fico à disposição. Num próximo eu coloco também o nosso e-mail, o nosso QR Code. Então, se vocês tiverem também curiosidade de entrar e conhecer um pouco mais do nosso currículo, nesse QR Code a gente coloca as conexões que a gente faz para a nossa rede, né, colaborativa. Muito obrigada, gente. Ai, a gente que agradece. Ai, chega até a emocionar, né? Ai, ela sempre faz eu chorar. A primeira vez que eu não conheci ela, eu tive que respirar para poder cumprimentá-la depois da palestra, porque eu estava emocionada na palestra. Mas gostei muito de ver umas carinhas conhecidas ali, até ex-aluna minha, Camila, né? Ali, aí minhas amigas lá, a Ju, a Forte, né? Uhum. E como é que é o nome daquela menina que foi para o Espírito Santo também? Ela tá ali? Eu sigo ela no Instagram, que tem 2 filhinhos agora. Sim, sim. Sabe quem é? Ela bem bonita. Sim, uma linda, né? Ela fez mestrado com a gente. Linda. E eu gostei de ver que apareceu ali o professor Tavares, para quem não juntou o nome à pessoa, daquele livro que eu compartilhei um cupom de desconto, que ele é lá do Amapá. Tem 101 monografias de plantas no livro dele, e fichas, assim, para facilitar a prescrição de fitoterápicos. E o médico da Gisele, que está aqui, que eu gostaria até que a Gisele falasse um pouquinho sobre, ela tá, tomara que não tenha saído ainda, que ela falasse um pouquinho sobre a experiência dela com o Viscum Album, porque ela foi usuária. Tá aí. Tô aqui. Aliás, eu continuo, já fazem 3 anos. Eu comecei a utilizar o Viscum Album, né? Meu médico, o doutor Fernando. Que estava ali também, né? Pesquisando a rosácea. Exato. Fernando Abraão. Isso, Fernando Abraão, já fazem 3 anos. Que legal. Não é? Então, assim, a gente sempre está... fizemos já vários, hoje mesmo já fiz uma encomenda para a Inject para os próximos, não é? Então, por todo esse processo foi um sucesso e continua sendo. Eu comecei antes de fazer quimioterapia. Eu comecei. E foi assim um sucesso sem efeitos colaterais e realmente fantástico e maravilhoso. Eu sou uma testemunha viva. Que bacana, Gia. Do sucesso. No primeiro ciclo de químio já zerou tudo, o médico disse que nem entendeu nada, que não tinha mais nada em foco em lugar nenhum. Exatamente. Mas nós seguimos agora, claro, que a gente vai trocando, né? O protocolo. E agora, por exemplo, eu já estou na fase de 15 em 15 dias, não é? Uhum. Então, mas fantástico, maravilhoso. Uma recuperação plena, total. Exatamente. Os resultados são realmente muito
É isso E aí. eu tenho também a experiência da uma amiga minha, né, que fez as consultas com ele, teve câncer de útero, o câncer era muito grande, era inoperável, então ela teve que fazer 48 rádio e 8 químio para diminuir o tamanho do tumor para ele ser operável, para poderem tirar o útero dela. Ela já tinha filha, já era menopausada, não tinha por que quererem manter, né, o útero dela, que tiram por muito menos um útero de uma mulher, né? E simplesmente ela zerou e o médico disse não tem mais indicação para tirar o útero, ela manteve tudo, zerou, o câncer não ficou com nada, e as enfermeiras me perguntaram para ela, tu fez o tratamento mesmo? Ela, fiz. Por quê? Porque tu não teve efeitos colaterais, tu não caiu teu cabelo, não ficou queimada da rádio, tudo isso foi evitado com o visco. Depois de um tempo ela foi fazer um outro tratamento, e quando ela fez sem ter tomado visco, ela entendeu o que era um efeito colateral de enjoo, dor nas pernas, de não poder andar, e aí ela já falou com ele de novo, ele já fez o protocolo para ela tomar, e ela disse, agora eu tenho certeza, porque quando eu fiz sem estar tomando, eu me senti muito... comparar, né? Ela pôde comparar. E nesses casos, por exemplo, como dessa tua amiga, né, de câncer de colo, se a gente associa, por exemplo, o óvulo de visco, né? Então, eu acho que a gente pode ter um efeito espetacular também. Eu aposto muito nisso, sabe? Porque o câncer de cérvix, né, que é o de colo de útero, eu tenho quase certeza absoluta que a gente pode reduzir o tamanho e torná-lo operável pelo uso de óvulos, né? Então, e talvez seja até mais eficiente do que o uso injetável. Então, são questões que a gente precisa pensar, sabe? Porque o que eu digo sempre, a gente pensa nessas outras formas, mas não para substituir o uso injetável. O uso injetável ele vai ter sempre lugar. Só que em algumas situações, como, por exemplo, esses pacientes idosos que não podem ser operados, agora mesmo, quando eu fiz essa apresentação no congresso, tinha uma médica muito famosa, a Iracema, na plateia, e ela falou, Carla, eu tenho uma paciente de 100 anos de idade com câncer de colo. Posso usar esse óvulo nela? E a gente fez os óvulos para ela, e ela ficou de levar para ser utilizado nessa paciente. Só que a família mostrou uma certa resistência, falou, a gente não quer, tal, e não deixou usar. Então, você vê que uma paciente como essa, uma paciente de 100 anos de idade, o que você vai fazer por essa paciente? Né? Por que não utilizar o visco? Então, eu tenho quase... E o câncer de próstata também é outro, que eu tenho certeza absoluta que a gente vai ter resultados espetaculares com supositório de visco. Porque os efeitos em laboratório foram, assim, espetaculares. Ele acabou com o câncer de próstata. Né? Então, se eu pensar nisso diretamente com supositório, né? Acho que a gente ainda vai avançar muito nessa viscoterapia, sabe? Carla, deixa eu me apresentar. Eu não estava aqui no início da palestra. Oi. Luan, prazer. Tudo bem? Muito prazer, Luan. Da ONCO e secretário da Fargs. E eu trabalho na oncologia já faz alguns anos. E a gente escuta ainda muito pouco falar do visco na prática clínica. Sim. Tanto que muitos médicos dentro do hospital onde eu trabalho não conheciam sobre o visco. Até nós termos 2 pacientes que utilizaram. Então, e os resultados desses pacientes foi muito interessante, porque realmente, que nem a Jana falou, eles não apresentaram as mesmas toxicidades que os outros pacientes eles vinham apresentando. Então, isso também nos acendeu como um alerta dessa terapia que ela está vindo cada vez mais forte para o mercado. Eu, de antemão, eu quero te agradecer pela palestra, porque foi ótimo, realmente muito confortante dentro da oncologia a gente vê que existem ainda novas terapias vindo de plantas sendo utilizadas e sendo descobertas. A gente utiliza ainda, até hoje, muito fortemente o paclitaxel, que veio do Taxus brevifolia, que é referência de vários tratamentos que a gente utiliza. E quando a gente enxerga que ainda existem pesquisas que envolvem essa produção, para mim é muito confortante de ver. Porque a gente hoje entrou numa era da oncologia que tudo é terapia-alvo. Então, quando a gente enxerga terapias que vêm de uma forma diferente, também
nos acende alguns alertas. Sim. E eu queria convidar, já fazendo um paralelo, para a gente ter novos momentos. Claro. E novos momentos trazendo médicos também e pacientes que utilizaram. Uhum. Porque hoje a gente enxerga muito a parte das PICs, ainda muito de uma forma, dentro da oncologia, sendo muito negligenciada em muitas áreas. E principalmente dentro de quando a gente enxerga um paciente que não está no SUS. Quando o paciente está no sistema privado, as práticas integrativas, os médicos acabam meio ficando com receio por causa de vários fatores, porque eles acham que os pacientes, por terem um acesso maior, eles não precisariam utilizar. Sim. Então, é algo que eu vejo hoje muito, é algo que, de certa forma, até me incomoda, de ver que a prática integrativa ela não chega ainda para todo mundo. Não, verdade. Então, dentro da área da particular em si, de convênios, a gente ainda tem um trajeto ainda muito grande para discutir. Verdade. A gente tem que democratizá-la mais. Embora a política preveja isso, né, dentro do SUS, a gente sabe que o que está no papel não é o que a gente vê na prática, infelizmente, né? Então, ela ainda é muito elitizada, né? E a viscoterapia mais ainda, né? Porque é péssimo o tratamento, né? Então, mas a gente precisa divulgar, porque a gente pode oferecer isso aos pacientes, e alguns têm condição de fazer, né? De fato. Exato. E por que não utilizar, né? Mas os médicos são muito reticentes, sabe? Porque não conhecem, né? E realmente, para você trabalhar com a visco, você precisa ter treinamento, sabe? É uma técnica que exige, como se fosse uma especialização, realmente, né? Lua, tu sabe qual é que é a forma que foi utilizada por esses teus pacientes? As duas delas foram injetáveis. Que é o mais tradicional, né? O uso mais tradicional. E os dois pacientes, eles importaram de fora, porque não tinha, eu acho, aqui, ou se tinha na época, eles acabaram importando de qualquer forma. Sim. É bem caro, bem caro. Com a Inject Center, isso barateou bastante, sabe? Mas ainda assim, não é para todo mundo, não, sabe? Mas eu acho que é interessante a gente mostrar, porque tem muitos pacientes que eles têm a capacidade de compra desses produtos, dos medicamentos. Então, se nós conseguirmos daqui a pouco trazer essa discussão em pauta com médicos, com pacientes que utilizaram, eu acho que isso também traz uma maior robustez para mostrar o valor disso. Sim, sem dúvida. Então, eu já te deixo o convite para tu... Cabe a gente divulgar e espalhar esse conhecimento, né, para que as pessoas tenham acesso. É importantíssimo esse canal, né, essa abertura que vocês dão para isso. Eu lembro quando eu fiz essa palestra de visco, né, já tem uns 3 anos, né, Jana, que a gente fez essa palestra. Até hoje eu recebo e-mails sobre isso. Eu vi a sua palestra sobre assim, sobre o vídeo, eu quero conhecer, Então, é assim que a gente vai disseminando o conhecimento, né? Porque no meio acadêmico, quem é que lê paper, né? Ninguém lê paper, só quem trabalha com essa chatice, né? Porque é um treco chato de fazer, né? Agora, se você consegue fazer de uma maneira assim didática, né? Num bate-papo e colocar isso numa rede, colocar isso de forma reduzida, nossa, você tem um alcance muito maior, né? Então, muito importante essa oportunidade que vocês dão para a gente e espalhar esse conhecimento dessa forma, né? Parabéns aí pela iniciativa. No meu futuro, na minha vida, que eu penso, um dia quando eu morrer, vocês vão dizer, Janaíne já dizia, um dia vai ter um tratamento que é a associação de visco injetável e o ginkgo biloba via oral. Tá. E quando eu fiz meu mestrado com visco, com ginkgo biloba para linfoma, foi maravilhoso. Inclusive, foi com gatos, porque o linfoma humano é muito similar ao nosso linfoma e também é gerado por vírus, que também tem a tendência do humano. Tem o HIV felino, né, que não é HIV FIV, e tem o HIV humano, ele é modelo para estudos, né? E aí teve gatinhos que eram idosos, sedentários,
uma gatinha que ganhou peso, que virou uma moleca, que a mulher disse, isso é a fórmula do êxtase. Essa gata tá pulando o muro para caçar passarinho na calçada, ela nunca fez isso, ela tem 11 anos. E eles ficaram dispostos, sabe, renascer, assim, os bichos ficaram brilhosos, ganharam peso, que é uma coisa bem difícil com linfoma, principalmente intestinal. Sim. E melhoraram de vômitos, de várias coisas que isso preocupa muito os proprietários, né, os tutores dos bichinhos. E esse bem-estar que promoveu e melhorou muito a sobrevida associada tanto sem fazer nenhum tratamento, só o ginkgo, como com a químio. Diminui o efeito colateral da químio. E como é que você dava o ginkgo para eles? Eu manipulava e fazia por peso, né? Cada gato eu fazia direitinho ali pelo peso dele, os miligramas por quilo, e eu, uma vez por mês, eu encontrava os tutores, passava o questionário e entregava mais 30 cápsulas. E eles tomavam de boa. Você abre o conteúdo e põe na goela? Não, é muito melhor enfiar na goela, porque aí não tem o gosto, porque o gato espuma com gosto amargo. E aí é compridinho a cápsula, é compridinha, é anatômica, só tem que botar bem rápido. Minhas gatas tomam um monte de cápsula aí, e espinheira santa, e bosélia, elas até aceitam. Elas já aceitam que elas sabem que é inevitável, então. Mas eu acho a melhor forma farmacêutica para gato a cápsula, porque ela escorrega, ela diminui o gosto, e ela é compridinha, né? Uma coisa redonda e difícil, que às vezes... Mais anatômico, né? Para ele deglutir. E aí eu acho que visco teria tudo a ver, os mecanismos que o ginkgo trabalha, acho que potencializariam, talvez, o do ginkgo, sabe? Do visco. Diminui a angiogênese, aumenta a apoptose e diminui a mutação do DNA, então age em 3 frentes na formação do tumor. Bem legal. Bem legal. Então, já vamos pensar num projeto aí de doutorado, louca. Projeto bem bacana, hein, para a gente pensar. Tu vive falando isso, mas tu não bota para frente? Estou te esperando. Meu Deus, tá, vou pensar. 2026, hein? Vamos ver. Não tem perguntas, pessoal? Ninguém fez, já é tão esclarecedor que ninguém teve dúvida. Dizem que 2026 é o ano 1, né? Ano 1 na numerologia, então vai... Já vem com doutorado. De coisas para começar, coisas novas. Vamos resetar tudo, então. É isso. Então tá, gente, acho que era isso, né? Muito obrigada, gente. Nós que agradecemos. Vai ficar gravado, pessoal, tá? Quem quiser, como é que é o teu Instagram, Carla? Apesar de que tu não posta. Holandino H, né? Holandino Carla. Então, quem quiser seguir ela lá, seguir o laboratório também de pesquisa de PIX, tem Instagram também. LMCFAR, vou botar aqui. LMCFAR. E quem quiser o livro do professor Tavares, eu tenho um cupom de desconto que é dos meus alunos, mas eu posso fornecer. Eu ganhei esse livro também. Eu não ganhei, tu vê. Eu tive que comprar. Mas foi um bom investimento. Sim, com certeza. Ó, gente, LMC Faro FRJ. Isso. Então tá, muito obrigada, pessoal. Uma boa noite, obrigada. Boa noite, Carla, mais uma vez. Um feliz ano 1, então, hein? Feliz ano 1 para nós todos. E foi muito um ano dos arianos, né? Que é o 1. E tu ficam felizes. É o ano do ariano? Opa! O ano 1 é ano de Marte, que é de impulsionar e de começar os projetos. Opa! Então é meu ano também. É o nosso. Tamo junto. Tá, pessoal? Um beijo. Tchau e boa noite. Deus, até a próxima. Me convidem sempre, que eu venho sempre, hein? Pode deixar. Carla, muito obrigado pela palestra, foi muito esclarecedora. Muito obrigada. E vamos ter mais momentos. Pode contar conosco. Muito obrigada, vai ser um prazer. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.